UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Olá, ouvintes da Rádio Atlântico FM. Está no ar mais uma edição do programa que coloca a universidade mais perto de você. É o UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Eu sou Etienne Andrade e vou estar com você no programa de hoje. Você escuta o UFPA no ar toda quinta às 14h aqui na Atlântico FM 105.1. E você também pode ouvir as reprises no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. UFPA no ar. E o programa de hoje está cheinho de novidades de várias áreas do conhecimento e para gente de todas as idades. E como a universidade é um ambiente propício ao intercâmbio de ideias e ações, a gente começa o UFPA no ar de hoje contando sobre um projeto de inclusão digital que junta duas áreas aparentemente diferentes em um lindo trabalho. Um encontro de professores e estudantes da pedagogia com outros professores e estudantes de sistemas de informação. Reportagem. Pois é, você que está aí nos escutando já deve ter ouvido falar desse assunto tão badalado que é a inclusão digital. Existem muitos projetos que buscam aproximar as pessoas de ferramentas tecnológicas, como computadores, tablets e smartphones. Mas o campus da UFPA em Castanhal foi mais longe e desenvolve o projeto IDJET para a inclusão digital de pessoas idosas. Afinal, elas também precisam estar integradas na sociedade e ter acesso às facilidades que as novas tecnologias proporcionam. Quer saber como é esse trabalho? Então escuta com a gente a reportagem de Elaine de Magalhães. Um curso destinado a idosos integrantes do Grupo de Educação na Terceira Idade, mais conhecido como JET. Pessoas que, apesar dos obstáculos impostos pela idade, não desistem, seguem nas atividades com muita vontade de aprender, como afirmam as alunas do curso Dona Iraci Gomes Nascimento, de 56 anos, e Dona Elilde Gomes, de 70 anos. Eu ainda estou recente, é o primeiro ano que eu faço, mas é bom, né? É maravilhoso a gente aprender. Eu ainda não estou bem em prática, mas que eu estou adorando. E é muito bom ter o privilégio de aprender. A gente aprende a digitar as pontuações, ele ensina muito bem. E assim a gente aprende a entrar nas redes sociais. E para mim foi ótimo, foi importante o curso de informática aqui no JET. Antenada com as necessidades de pessoas como Dona Elilde e Dona Iraci, a Faculdade de Computação do Campus de Castanhal desenvolve, desde 2014, o projeto de inclusão digital no JET, o IDJET, coordenado pela professora Penha Abiarbi. A atividade conta com a colaboração de duas estudantes da Faculdade de Pedagogia. As aulas são ministradas por Danilo Teixeira Lima, bolsista do projeto e aluno do curso de Sistemas de Informação, que conta um pouco dessa experiência. O projeto de JET surge a partir de uma demanda que é verificado. Para melhor ser entendido, o Estatuto da Pessoa Idosa ele preconiza que os projetos, os grupos de estudos, esses tipos de programa como o JET, ele deve existir um conhecimento, um repasse de conhecimento sobre os novos avanços tecnológicos, sobre as novas ferramentas de comunicação, sobre computação. E verificando que no JET, um programa da UFPA, que na época já tinha mais de 15 anos, não tinha esse conteúdo, a Faculdade de Computação se mobilizou através da professora Maria da Penha, professora da Faculdade de Computação, juntamente com a nossa vice-coordenadora Iomara, que na época era então diretora da Faculdade de Computação, e se aliou ao JET, sob a coordenação da professora Ildete Falcão, e foi pensado então uma atividade que pudesse englobar. E aí foi pensado o IDJET. As aulas acontecem tanto com as alunas de educação formal quanto do bem-estar físico. Em média, por ano, a gente promove a inclusão de 70 a 80 alunas. As aulas do IDJET acontecem uma vez por semana e abordam conteúdos teóricos e práticos sobre utilização das novas ferramentas tecnológicas. Tudo pensado de forma a atender às necessidades dos idosos do programa. O objetivo é que eles aprendam a utilizar algumas ferramentas digitais como e-mail, editor de texto, planilhas eletrônicas, redes sociais,
além de desenvolverem habilidades para o trabalho em grupo, como detalha Danilo. Um curso comum de informática ele possui a finalidade de apenas repassar como se utiliza cada ferramenta, geralmente com materiais didáticos complexos. O IDGET, antes de começar as atividades, fez uma investigação de autores da área de inclusão de idosos, como Cachá e entre outros. E foi estudado como deve ser a estrutura, a postura de um educador com Freire, objetivando uma chegada de um roteiro motivador, onde a pessoa idosa se sinta à vontade para descobrir um mundo de novas possibilidades. O curso, ele entende cada velho como ser peculiar e decorrente de sua história de vida. É isso que vai fazer a diferença no resultado do processo de inclusão. O nosso projeto, ele compreende as necessidades decorrentes da velhice e adequa ao ensino das novas tecnologias a esse público. Uma didática que deixa os idosos do programa confiantes na capacidade de aprender e de usar as tecnologias para o lazer e para facilitar as tarefas do seu dia a dia. A professora Eudete Falcão, técnica em educação do Campus Castanhal e coordenadora do JET, fala sobre a importância do curso para os idosos do programa. Para nós, do programa JET, foi um achado esse curso, né? Porque esse curso, ele traz muitos benefícios para as pessoas idosas, porque os idosos, em geral, eles sofrem muito nos caixas eletrônicos, por não saber utilizar um caixa eletrônico. Eles sofrem por não saber utilizar um telefone celular, não sabem acessar um computador, acessar a internet, as redes sociais. Com esse curso, os alunos eles realmente são capacitados para usar todos esses benefícios. E a gente vê a alegria dessas pessoas quando eles conseguem se inserir nesse mundo aí que hoje, sinceramente, quem não tem esse domínio realmente fica muito solitário, porque hoje as pessoas se comunicam muito pelo celular, no caso do WhatsApp, pela internet, no Facebook. Então, a pessoa idosa que está inserida nesse contexto digital, ela agora realmente pode muito mais, tem muito mais independência, o lastro de amizade é muito maior. Então, elas com certeza ficam muito mais felizes, muito mais realizadas, muito mais introduzidas, inseridas realmente na sociedade como um todo. Elaine Magalhães para o FPA no ar. Se você quiser saber mais sobre o projeto Inclusão Digital do Grupo de Educação na Terceira Idade, é só entrar em contato com o e-mail da coordenação do projeto, mpenhaufpa@gmail.com. Anota aí, mpenhaufpa@gmail.com. O FPA no ar. Para você que está sintonizando agora a Atlântico FM, esse é o programa UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. E a partir de hoje a gente também compartilha com você informações sobre cursos, eventos e outros serviços de interesse da sociedade. Acompanhe a Agenda UFPA com a Rani Luz. Agenda UFPA no ar. Entre os dias 14 e 16 de setembro, o campus da UFPA em Castanhal realiza o 7º Simpósio de Iniciação Científica e de Extensão, CIEX. O evento vai divulgar o conhecimento técnico, científico e cultural e as ações de extensão desenvolvidas por alunos, professores e técnicos do campus universitário de Castanhal. Inscrições até 5 de setembro. Informações no site ciexcastanhal.com.br. E estão abertas até o dia 19 de setembro as inscrições para o mestrado profissional em letras, o Prof. Letras. Podem participar professores com licenciatura em língua portuguesa, efetivos da rede pública e que ministrem aulas no ensino fundamental. Há vagas em instituições de todo o país e as 26 vagas disponíveis na UFPA concentram-se no campus de Belém. Mais informações pelo e-mail profletrasufpa@gmail.com. O campus de Castanhal oferta uma vaga para profissional graduado em pedagogia, com ou sem pós-graduação na área, para atuar como professor substituto na Faculdade de Matemática, ministrando a disciplina Didática e suas interconexões. Mais informações sobre o processo seletivo no site campuscastanhal.ufpa.br. Inscrições gratuitas até 2 de setembro. A UFPA também está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferta diversas vagas para professor efetivo da instituição, com remuneração que pode chegar a R$ 9.100. No campus de Castanhal, há 5 vagas em diferentes áreas:
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter título de doutor. As inscrições no valor de R$ 120 vão até 24 de outubro e as solicitações de isenção da taxa de inscrição podem ser feitas até o dia 2 de setembro. Mais informações no site campuscastanhal.fpa.br. Anotou tudo direitinho aí? Você pode ter mais informações no nosso site campuscastanhal.fpa.br. Você é daquelas pessoas apaixonadas por animais? Então continue escutando que está chegando aqui no programa uma entrevista cheia de informações sobre o setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFPA em Castanhal. Campus Entrevista. E o Campus Entrevista de hoje vai conversar com a médica veterinária Cíntia Távora, que é responsável pelo setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFPA em Castanhal. Olá, Cíntia, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Já que vamos falar sobre animais silvestres, eu gostaria que você iniciasse essa entrevista explicando para os nossos ouvintes o que é um animal silvestre. Então, o animal silvestre é aquele oriundo da nossa fauna nativa. Por exemplo, são aqueles que nós conhecemos, as preguiças, os macacos, os tatus, os tamanduás, os coatis, as aves de rapina, né, esses gaviões, os falcões. Esses são o escopo mesmo do nosso hospital. Fale pra gente, Cíntia, quais são os atendimentos e procedimentos realizados no setor de animais silvestres? Nós realizamos consultas para aquelas pessoas que possuem algum animal, que estão sob a sua tutela, algum animal silvestre. Depois nós vamos falar um pouco sobre essa particularidade. Essas pessoas podem trazer o animal, porque o atendimento médico veterinário é garantido ao animal silvestre, independente da sua origem. Então, no hospital são feitas as consultas, nós fazemos o exame clínico. Em geral, o animal chega. Nós evitamos a manipulação imediata, porque esses animais se estressam bastante no transporte, ainda mais quando é um animal oriundo de resgate, né? A maioria dos nossos pacientes são oriundos de resgates de vítimas de queimadas, desmatamentos, da ação antrópica mesmo, como aquela que acontece da urbanização, e aí o animal chega eletrocutado, por exemplo. Então, esses animais chegam bastante estressados pela manipulação. Então, nós deixamos primeiro por um período de descanso, a não ser que seja um caso emergencial de abordagem imediata. Se ele pode aguardar um pouco para desestressar, a gente deixa esse animal desestressando e, em seguida, quando ele já está calmo, nós procedemos então à manipulação para o exame clínico. Aí são feitos exames laboratoriais, também são feitos os exames de imagem, né, que é o raio-x, ultrassonografia. E também, quando são casos cirúrgicos, nós temos uma equipe que nos auxilia em termos de cada cirurgia. Cíntia, agora há pouco você falou pra gente que quando as pessoas trazem um animal silvestre para o hospital veterinário, existem recomendações, existem particularidades a serem observadas. E essas recomendações, essas orientações, estão expressas na Resolução 829 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Explique isso para os nossos ouvintes. As pessoas que trazem um animal e se declaram, né, portadores desse animal, têm interesse em retornar com ele para casa. Então, sobre essa normativa 829 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós não vamos negar atendimento para o animal, e também uma consciência que nós temos que ter. Não é nosso dever reter o animal da pessoa, não temos esse poder de polícia e nem queremos. Nós só queremos fazer o nosso trabalho para amenizar a dor, o sofrimento, para resolver a situação do animal que precisa de nós. Então, em relação a isso, a legislação atual, ela diz o seguinte, que a pessoa que quiser se cadastrar como um tutor, uma pessoa que vai cuidar de um animal silvestre, ela tem que ir ao órgão ambiental para se cadastrar como um possível tutor daquela determinada espécie. O que é que a legislação orienta as pessoas que de repente encontram um animal silvestre machucado e desejam levá-lo a um hospital veterinário? Como é que essa pessoa deve proceder nesse caso? Se eu encontrei um animal acidentado, o que eu vou fazer? Já que a legislação também nos diz, se eu tiver uma pena de um animal silvestre, eu posso ser considerado um traficante de animais. Mas
esse animal também merece um atendimento. E, no caso, se a pessoa, durante o transporte até o hospital, ela for abordada, tem que se fazer essa explicação toda de onde o animal foi encontrado, e também vai poder ser visto a lesão no animal e essa necessidade. E no caso de a pessoa fiscal solicitar que entregue então esse animal, que eles vão levar até o local, a pessoa tem que entregar. O mais adequado, que eu sempre oriento as pessoas que às vezes telefonam ao hospital e dizem assim: nós temos aqui um animal que levou um tiro, não sabemos o que fazer com ele. Sempre eu oriento: telefone para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eles vão providenciar o transporte até o hospital. Existe mais alguma particularidade que você queira nos relatar em relação ao atendimento ao animal silvestre? O animal silvestre, muitas vezes, ele vai precisar não só da reabilitação física, mas também da sua reabilitação psicológica. Ou seja, um macaco que foi criado por uma família, ele tinha o hábito alimentar, às vezes comia no prato das pessoas, comia na mesa, vamos dizer. Então ele vai ter que aprender a achar o seu alimento na natureza. Então nós fazemos todo um aparato, escondemos o alimento em alguns enriquecimentos ambientais que nós falamos. Então isso exige bastante da criatividade também da equipe que trabalha lá no setor, para nós formularmos esses brinquedos, vamos dizer assim, para que eles possam encontrar o alimento, mimetizar a ação deles na natureza em busca do alimento. Isso também é bastante desafiador para nós. Cíntia, no decorrer da nossa entrevista eu tenho percebido que o foco dos profissionais que atendem animais silvestres no Hospital Veterinário da UFPA, e acredito eu, que em qualquer hospital veterinário, é devolver esses animais para a natureza. E eu fiquei sabendo de um caso de sucesso aqui no setor de animais silvestres, em que vocês cuidaram muito bem de uma macaquinha guariba durante alguns anos e depois conseguiram devolvê-la à natureza. Conta pra gente essa história. Esse animal chegou aqui no hospital em 2013, foi o segundo animal que chegou aqui no hospital. Eu ainda não trabalhava como técnica, como servidora técnica médica veterinária aqui, mas ele chegou através do Corpo de Bombeiros, que nos narrou o seguinte histórico: ele era criado em uma comunidade próxima, aqui uma comunidade rural, e houve uma ocorrência de que esse animal mordeu uma criança lá ali naquele local. Então esse animal chegou aqui bastante transtornado psicologicamente. Nós percebemos que provavelmente porque ele vivia ali livre, entre as pessoas, entre o igarapé onde ele era criado, e ele foi colocado dentro de uma gaiola. Então ele chegou bem transtornado. No caso, ele foi colocado dentro de uma gaiola por quê? Porque houve essa ocorrência, essa agressão, as pessoas ficaram com medo. É uma espécie que não dá para você soltar em qualquer lugar, você tem que saber a ocorrência, se há outros grupos ali, se tem as folhas que esse animal se alimenta. Outra coisa que aconteceu em virtude da convivência dele com o ser humano: ele era alimentado com a alimentação das pessoas ali. Então até macarrão esse animal comia, sendo que na sua biologia natural ele é um folívoro arborícola, ou seja, ele se alimenta de folhas essencialmente, folhas e frutos. E essa foi a reabilitação que nós tivemos que fazer, a reabilitação nutricional do animal. Então, aos poucos nós fomos introduzindo algumas frutas na alimentação e até que passamos às folhas, as folhas, algumas folhas que tem aqui na nossa região, para que ela fosse se acostumando e chegasse até a gostar das folhas. E assim foi sendo reabilitada nutricionalmente. Então, após muita procura, muita documentação, muita conversa com o órgão ambiental, nós conseguimos um local aqui no Pará para que esse animal fosse destinado. E nesse local, que tem ocorrência de outros animais da mesma espécie, ela pôde então voltar à natureza. E para nós foi uma emoção muito grande mesmo, de toda a nossa equipe, daqueles que já trabalharam no hospital e daqueles que ainda trabalham, porque esse animal passou por essa história toda, esse histórico todo, e quer dizer, há 3 anos não subia em uma árvore. Então, graças a esse trabalho também de reabilitação nutricional, ele pôde voltar à natureza e ficou muito feliz, com certeza, porque nem olhou para trás. Subiu para o mais alto da árvore e depois tomou o seu caminho,
Muito obrigada, Cíntia. O nosso bate-papo de hoje encerra aqui, mas no próximo programa você, ouvinte da Rádio Atlântico FM, vai acompanhar a segunda parte dessa conversa. Você acabou de ouvir a entrevista com a médica veterinária Cíntia Távora, responsável pelo setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFPA em Castanhal. Paula Oliveira Lopes para o UFPA no ar. O setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFPA em Castanhal atende ao público nos dias úteis de 8 ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde. O setor também dispõe de serviço 24 horas para situações de emergência. Se você quer ouvir de novo essa entrevista, é só acessar o nosso programa no site campuscastanhal.ufpa.br. UFPA no ar. Você está na Rádio Atlântico FM e esse é o programa UFPA no ar, produzido pela Assessoria de Comunicação do campus da UFPA em Castanhal. Nosso objetivo é trazer até você informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão que a universidade desenvolve para melhorar a vida das pessoas. Nosso programa de hoje já falou sobre inclusão digital de idosos e também sobre o funcionamento do setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFPA. Se você quiser ouvir de novo, acompanhe as reprises do programa aqui na Atlântico FM no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. Confira agora o quadro Tô na UFPA, que traz o depoimento do médico veterinário Renato Correa, residente do setor de grandes animais do Hospital Veterinário da UFPA em Castanhal. Tô na UFPA. Meu nome é Renato Correa, sou médico veterinário residente na Clínica de Grandes Animais. E passar na pós-graduação, logo após concluir o curso de medicina veterinária, teve uma importância muito grande para mim, pois me dá a oportunidade de trabalhar com médico veterinário mais experiente, que já tem um certo gabarito na área, e isso faz com que eu consiga amadurecer muito mais o meu lado profissional para que saia mais preparado para o mercado de trabalho. E essa residência nos traz um diferencial, pois nos mostra na prática o que a gente acompanhou durante a graduação. E isso faz com que a gente, um veterinário de campo que passou pela residência, tenha um diferencial aos outros veterinários do mercado, por essa experiência adquirida antes de adentrar o mercado de trabalho. Essa área eu escolhi por, desde criança, já ter essa vivência no meio pecuário, no meio rural. Sou filho de pecuarista e hoje a gente vive no estado do Pará, que é um estado que tem o 4º maior rebanho de gado do Brasil. Nossa, que legal ver que um ex-aluno da UFPA continua ampliando sua formação dentro da universidade e também dando um retorno super importante para a sociedade. E você também pode curtir o nosso quadro Tô na UFPA na fanpage do campus, facebook.com/Campus Castanhal UFPA. Repetindo, facebook.com/Campus Castanhal UFPA. E no programa de hoje, o quadro Fique por Dentro traz informações sobre o Enem 2016. Fique por dentro. Você sabia que Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é a prova que possibilita o ingresso aos cursos de graduação da Universidade Federal do Pará e a várias outras instituições de nível superior, públicas e privadas no país? O Enem também avalia o desenvolvimento dos alunos que estão concluindo o ensino médio. Este ano, as inscrições para o exame encerraram em maio, com mais de 8,5 milhões de inscritos, e as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Neste ano, o exame traz algumas novidades, como o aplicativo Enem 2016 para celular e smartphone. A ferramenta notifica o candidato sobre atualizações relacionadas ao exame, como divulgação de locais de prova ou liberação de gabaritos oficiais. Também é possível fazer um checklist de atividades concluídas durante as etapas do Enem. Além disso, comunicados oficiais sobre o exame serão liberados no mural de avisos, bem como a seção fixa de perguntas frequentes que estará aberta para consultas. Outra novidade deste ano é a Hora do Enem, programa de TV e plataforma de estudos voltados para a preparação de participantes do exame. O conteúdo pode ser acessado no site horadoenem.meg.gov.br. Essa ferramenta é uma excelente opção para alunos que não podem pagar um cursinho.
Anotou tudo aí? Nos próximos programas, a gente vai trazer ainda mais informações importantes para quem quer se preparar e arrasar no Enem 2016. UFPA no ar. E hoje a gente tem estreia aqui no programa com super dicas de leituras para tornar a sua relação com os livros ainda mais interessante. Ler é uma viagem. E quem dá a primeira dica pra gente é a Patrícia Kimura, técnica em assuntos educacionais do campus da UFPA em Castanhal. Bem, eu indico um livro que, do meu ponto de vista, é uma história muito gostosa e, ao mesmo tempo, rica de ensinamentos valiosos. Trata-se do livro Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra e Fabra, que é um escritor espanhol que se dedicou à escrita de livros infanto-juvenis. É um livro repleto de simbolismo e que pode ser lido tanto por crianças quanto por adultos, porque traz uma mensagem muito positiva, muito bacana. Ele aborda a questão da perda de uma maneira muito poética e até mesmo filosófica, eu diria. Conta a história que teria acontecido com o famoso escritor alemão Franz Kafka, que, em um certo dia, passeando por um parque em Berlim, teria encontrado uma garotinha chamada Elsie. E a Elsie, brincando, acabou perdendo a sua boneca Brígida por ali, pelo parque. Na ocasião, a garota chorava muito e o Kafka ficou muito comovido com a situação dela e se propôs ajudá-la a procurar pela boneca. Não tendo encontrado, ele decidiu que ajudaria a garota a superar a tristeza daquele acontecimento de uma outra forma. Então, todas as tardes ele encontrava a menina para levar as cartas que ele mesmo escrevia em nome da boneca Brígida. Nessas cartas, a boneca contava que teria ido viajar e relatava suas grandes aventuras em diferentes lugares do mundo. Ao final, ele presenteou a garota com outra boneca. Obviamente, ela era diferente da boneca que a menina havia perdido. Mas Kafka afirmava ser aquela boneca a mesma Brígida, que teria mudado por conta das novas experiências que teve durante as suas viagens pelo mundo. Anos mais tarde, a menina achou um bilhete deixado pelo escritor em uma abertura secreta do corpo da boneca, que trazia a seguinte mensagem: tudo que você ama, você eventualmente perderá, mas, no fim, o amor retornará de uma forma diferente. Então, pessoal, essa foi a minha super dica de leitura. Espero que vocês leiam e se encantem com essa linda e emocionante história. UFPA no ar. E como o programa de hoje falou tanto sobre aprendizado, a gente se despede desta edição do programa com Coração de Estudante, de Milton Nascimento. O UFPA no ar é uma produção da Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal, com edição da Rádio Web UFPA e vai ao ar toda quinta às 14h. Acompanhe também as reprises no sábado ao meio-dia e no domingo às 11h. Até nosso próximo encontro. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor.
cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.